Oiê! Hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio da Tria. E Sandra, quem que é a nossa convidada de hoje? Estou eu e você aqui ansiosa. Pois é, né, Kátia? Primeiro, o segundo episódio, a gente já consegue trazer uma pessoa muito especial, que inclusive foi tema de uma boa parte do primeiro episódio, né? Foi. E essa foi a ideia, né? Trazer. Além de uma médica excelente, antes de tudo, ela é uma amiga muito especial, uma irmã que a faculdade me deu, doutora Fernanda Bombonati, para nós, a Bombom. Fernanda Bombonati, ela é médica, dermatologista, sócia empreendedora e fundadora da Clínica Labelle Cutanê, em São Paulo, e coordenadora do Serviço de Dermatologia do município de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo também. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Na verdade, é um carinho enorme estar aqui participando. Vocês são parte da minha história, né? Não tem como passar a minha história sem a presença de vocês, então estou muito feliz duplamente de contribuir para o podcast de vocês e fortalecer a nossa amizade aqui. Que legal. Fê, a ideia do podcast é a gente falar do nosso dia a dia, de como é tentar equilibrar a balança da maternidade, da medicina com a sua especialidade e aqui no caso das três, do empreendedorismo também que entrou, né? Porque é um pouco diferente quando a gente fala do plantão, mas você ainda tem a questão de empreender. Ser empresária, né? Ser empresária, né? Aprender isso que a gente não aprende na formação. Então, acho que eu vou começar perguntando, assim, qual foi a sua trajetória? Na verdade, isso é uma das coisas que eu, quando me formei, queria muito. Eu não tinha na minha família uma tradição médica, né? Então, eu precisava construir do zero. E muita coisa na minha vida foi trilhar sem ter um roteiro. Então isso marcou muito a minha vida, de eu precisar construir situações de qual eu não vivi, porque eu sempre falo que o leãozinho, ele sabe pular, ele sabe nadar, ele sabe fazer tudo o que ele sabe porque ele olhou a mãe leoa, o clã dos leões fazerem, aí ele repete, né? E quando você tá na vida, seja profissional, seja na maternidade, sendo muito diferente ou querendo traçar novos caminhos mesmo dentro do que você acha que vai ser bom para você, sem ter essa tradição, é muito difícil. E na medicina, ela abriu portas para isso, mas eu precisava fazer uma situação do qual eu tivesse uma solidez, né? Eu, no 4º ano, vocês bem sabem, eu perdi meu pai, isso foi um marco, assim, muito importante na minha vida, então eu não tinha mais esse suporte, que é aquele suporte que a gente olha para trás, mesmo que a gente não precise, mas a gente sabe que tem alguém lá por nós, eu não tinha mais. Então eu tinha que trilhar esse caminho muito sozinha. Na minha vida profissional foi muito isso, então eu optei por fazer uma especialização que me desse uma qualidade de vida, que me desse um caminho que eu gostasse, porque eu acho que eu queria trabalhar em alguma coisa que eu desejasse muito, porque como eu sou muito dedicada, eu sabia que eu ia ter muito tempo ali, né, e não teria sentido para mim eu me dedicar muito da minha vida a alguma coisa que eu não gostasse. Sim. Então eu fui trilhar uma especialidade que eu gostava, eu demorei para entrar um pouco mais na residência porque eu queria lugares específicos, e fui muito feliz nessa trajetória de fazer a especialização onde eu fiz, o caminho profissional que eu fiz, trilhando os títulos que eu consegui na medicina. E a medicina, ela me deu coisas, assim, muito boas, porque ela me deu a minha condição financeira que eu batalhei por ela, me deu o conhecimento de pessoas bacanas que eu conheci, que tive relações que eu não tinha dentro de casa, de me mostrar como era uma vida, né, profissional. Me deu o meu marido, que eu falo que a medicina me deu o meu marido também. Então, assim, eu acho que a medicina, embora a gente tenha muitos problemas hoje, que a gente sabe que a medicina enfrenta, a medicina, ela foi um presente na minha vida, e é por isso que eu sou, assim, diariamente tão grata em praticar ela com tanta dedicação. E eu, diferente de vocês, né, eu tinha uma amostra grátis de filho, né, então eu tinha o meu enteado. Você já saiu na frente. Eu já tinha uma experiência. Já largou na frente, já. Essa questão da maternidade, para mim, não era uma coisa muito latente, porque eu vivenciava ela, óbvio que, né, quando você é madrasta e não é mãe, são situações diferentes. Meu marido já tinha um filho, eu era extremamente nova, mas eu vivenciava a responsabilidade, a situação financeira que precisava ter, o filho é uma coisa eterna. Então, todos esses vínculos que a gente aprende com a maternidade real, quando eu percebi que o meu relacionamento com o meu marido realmente estava se tornando uma coisa mais séria,
eu tive contato com isso. Então essa maternidade, ela veio depois de 10 anos de casada, não foi uma maternidade que veio muito precocemente na minha vida por uma questão de escolha e de falta de urgência mesmo. Eu entendo que existem mulheres, mães que têm essa urgência em maternar, e eu não tinha tanto isso. Então eu decidi a minha vida profissional muito antes, para depois eu pensar sobre essa questão da maternidade. E quando eu falo de maternidade, meninas, eu acho que é interessante a gente falar muita coisa aqui, e juntamente com a vida profissional, porque a gente romantiza demais isso, né? A maternidade e a vida profissional junto com ela. E aí, quando acontece com a gente acha que isso acontece dentro da nossa casa. Porque a gente não tem experiências espelhos, né? Espelhos de que não, isso aconteceu. Na minha família, a gente vem de mulheres que puderam trabalhar, mas mulheres que foram submissas ao trabalho do homem, mulheres que foram secundárias ao trabalho do homem. E quando eu entro numa profissão do qual eu tinha um protagonismo dentro da minha vida, né? Eu tinha a vida do meu marido, mas eu tinha um protagonismo dentro, meu marido pode dar plantão, eu também posso. Porque eu acho que quando você tem um marido da mesma profissão, a Kátia compartilha isso comigo, é mais fácil até de você comparar. Então assim, meu marido dava plantão, eu também dou. Meu marido passa visita, eu também passo. Meu marido vai para viajar para congresso, eu também posso. Então eu tive inicialmente uma falsa ilusão de que a medicina para mim, sendo mulher, ela vai ser muito igual ao meu marido, porque nós estamos ali, ele um pouquinho mais velho, mas sempre muito parecido. E quando a maternidade chegou, eu tomei um banho de água fria, porque eu falei, cadê essa realidade? Eu recém-parida, 3 dias com a Bruna de nascimento, meu marido estava operando, e eu não sabia se eu escovava o dente ou tomava banho. Não tem jeito, o peso é sempre maior. Não dá. Não dá. E olha que a gente tem uma profissão, a gente falou muito isso no começo, né? Que ela é ciumenta, ela toma muito da gente, mas o peso é sempre maior pra mulher, não tem. E nunca eu escutei assim, de pessoas próximas ou pessoas que eu convivia, me mostraram assim um abismo que ainda em 2025 a gente conversar sobre vida profissional e maternidade e a comparação com o lado masculino. A gente poderia fazer um podcast só disso, mas assim, a maternidade me fez enxergar que existe assim, ainda um abismo em como a mulher com filhos é enxergada no ambiente de trabalho, isso enxergada inclusive diante de outras mulheres, não é só seus pares, né? Exatamente. E julgada por tudo, né? Exato. E você sempre foi muito organizada e projetou sempre tudo, não foi? Pelo menos essa é a visão que você sempre traz. Eu acho que quando você traz isso, a maternidade te tirou um pouco daquela zona de conforto, entre aspas, né? Como que você vê a Fernanda mãe e a Fernanda médica? Na verdade, Kátia, assim, eu sempre fui muito estrategista e organizada. A primeira grande mudança dessa situação, dessa visualização, foi com a morte do meu pai. Porque você planeja situações e aí você vê que esse controle é extremamente irreal. Meu pai foi tirado da nossa família, ele morreu de infarto fulminante de um dia para o outro, não estava doente, no momento que a gente estava assim no auge, não era uma situação que ele era muito idoso, ele estava muito doente, foi do nada. Foi então clássico, né? Foi assim, eu dormi filha e acordei mãe dos meus filhos e dos meus irmãos e da minha mãe. Eu tinha que estruturar uma casa que antes a minha função era ir para a faculdade e ter notas boas. Na semana seguinte eu tinha que ver se minha casa tinha comida. Então foi uma coisa assim que me mostrou que a vida pode mudar assim, então você tem que realmente curtir assim, eu planejo muito o futuro, mas eu também vivo, porque a gente tá aqui hoje, amanhã a gente não sabe se vai estar. Então esse foi o meu primeiro grande ensinamento. E com a maternidade, eu lembro assim, muito nítido assim, né, eu tinha um escritório totalmente organizado, que quando eu abria a porta tinha etiquetas de coisas. E aí, quando eu fui fazer o quarto Fazendo um adendo, ela é assim desde a época de faculdade. Ela estudava por cores. Então, assim, isso é importante, isso é muito importante, isso é extremamente importante. Eram várias cores. Tipo assim, metódica com caneta marca-texto. Tinha, assim, coisas que você fala, nossa, toque. E até acho que era um pouquinho a mais do que deveria. Que, assim, tudo era em pasta, tudo era grampeado. A minha gaveta era degradê. Eu tinha coisas muito organizadas. E aí, quando eu fiz o quarto da minha primeira filha, as gavetas eram, aqui tem os bores, aqui aquela coisa linda, aí no segundo tem... Quando ela nasceu, assim,
não sabia o que era body, se eu tinha comprado um certo que eu não tinha. Meu Deus, cadê o body? O que é body? E aí isso acaba desorganizando até o nosso sentimento, né? E aí eu acho que vem a primeira grande crise nisso tudo, né? Porque quero manter as eu coisas não me como encontrava, eram. Kátia. Eu não me encontrava. Eu acordava e falava, meu, quem é essa nova Fernanda que eu não sei mais? Porque aquela organizada não existe mais. Aquela workaholic não existe mais. Eu lembro da sensação do meu marido chegar em casa e eu desesperadamente querer ir pra padaria. Era um negócio assim que, tipo, era o meu momento de ir lá tomar um café sem saber de nada e falar, meu, vou me reestruturar aqui, quem é a Fernanda? E aí ele falava, mas por que eu compro o pão pra você? Você quer leite? Eu, não, eu quero ir na padaria. Dá licença? é isso. Por favor. Eu quero ir no banheiro e trancar a porta pra que ninguém... E aí vem aquela situação que também ninguém te fala, Esposa de que você quer o tempo todo estar com o teu filho, mas ao mesmo tempo fugir do teu próprio filho. E você fala, meu Deus, assim, nossa, me falaram que a maternidade era isso, porque a maternidade é aquele... Por que você tá reclamando se o seu filho é perfeito, tem saúde? Não tô reclamando, eu só tô me entendendo quem eu sou ali. E aí você vem de um ensinamento familiar de que não, tá tudo bem porque você teve filho. A justificativa sempre era essa. Não, mas tudo bem você trabalhar menos, você teve filho. Tudo bem você não tá ganhando dinheiro agora, você teve filho. Você queria estar em outro... E eu não queria. E eu não queria. E aquilo não era tudo bem. Pra mim, internamente, eu tinha que aceitar o tudo bem. E aí aquela maternidade que... Meu Deus, eu queria tanto também, porque chegou um momento que eu realmente falei, não, agora eu acho que é o tempo de eu ter filho. Eu abracei não abracando, É que sabe? a gente chega numa época na maternidade que a gente tá no auge profissional, né? Então, a gente tem que fazer um jogo de xadrez ali para dar conta de tudo, né? A maternidade sempre vai trazer isso, mas tem tempos, né? Eu acho que é pior quando você já está na ascensão profissional. Ela já tinha completado toda a especialização. Sim. Ela já estava no momento de ascensão. E aí, de repente, aquilo é desabar, né? É o elevador do Roberto. Eu lembro de uma passagem, meninas, que assim, a verdade é que calhou muito. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que foi uma situação que aconteceu na minha vida muito para mostrar o que eu precisava entender. Eu queria uma vaga de um hospital grande aqui em São Paulo e eu já estava uns meses pleiteando essa vaga e essa vaga não saía. E aí eu engravidei da Bruna, quando eu estava com 6 meses me chamaram para fazer a entrevista desse hospital. E aí eu fui para a entrevista e a entrevista era, você tem que fazer a interconsulta 24 horas, você tem que ficar de final de semana, tem a escala. Era uma carga muito surreal. Tranquilo. Só que agora eu tinha um bebê na barriga e eu falei, nossa, até a minha filha nascer... Eu com um bebê pequeno, eu não vou conseguir dar conta disso com a demanda que eu já tinha. E aí eu neguei essa vaga que eu passei uns 2 anos querendo. Eu lembro do caminho que eu fiz do hospital até a minha casa, de eu pensando, meu Deus, eu neguei uma coisa que eu queria, que talvez pra mim ia me dar uma visibilidade profissional boa. E aí quando eu cheguei em casa, o Rodrigo nem sabia de nada disso, não sabia que eu tinha ido conversar nessa entrevista, nada disso. Eu cheguei em casa... pronta para desabar, chorar e falar para ele, não vou trabalhar num lugar que eu queria muito. Ele me vira e fala, Fernanda, sabe o hospital tal? Eu fui convidado para dar plantão lá, operar lá. E eu fiquei uns 10 minutos assim, sabe? Tô feliz ou... Não sei se eu comemoro. Não sei, não sabia se eu... E pela primeira vez na vida eu tive uma inveja do meu marido de por que eu não sou homem? Por que eu não posso ter essa postura de pegar um lugar e assumir e fazer o que eu quiser, independente do que estiver acontecendo na minha casa? Então, assim, eu administrei isso e eu dei um parabéns murcho, assim, sabe? Ai, parabéns. E nem contei do que eu tava vivendo naquele momento. E depois um colega médico nosso muito querido, ele falou, Fer, aquela vaga não era mais sua. Não pertence mais à Fernanda que você se transformou. E a gente vai fazendo essa transformação, né? E eu acho que é importante a gente falar que, assim... Não tem nada a ver em gostar mais e ser mais ou menos presente na maternidade, não é isso, né? É a gente ter que se anular de um lado, matar uma Fernanda para construir outra. Então, e isso a gente faz diariamente. Essa semana mesmo, assim, tocou o telefone lá, já tinha ligado 3 vezes. Quando liga a primeira vez da escola, às vezes eu dou uma... Não é nada. É o único que eu atendo. Não, mas a primeira vez é porque elas têm meu WhatsApp, elas sabem que eu não paro e tal. Então, quando eu vejo que tá insistindo um pouquinho, aí eu sei que tem alguma coisa. E era alguma coisa mais séria. Minha agenda tava abarrotada, dia de laser, né? E eu tive que largar tudo e organizar.
E eu falei, ó, vou sumir 2 horas, que eu vou ter que levar até o hospital e voltar. E não sei se eu volto, não desmarca da tarde, mas ninguém consegue fazer isso. É a mãe que vai fazer, né? Então, exato. Fui, voltei, corri. Por maior que seja a sua rede de apoio, não tem uma hora você vai sair correndo. Você vai ter que sair correndo. Então, assim, independente, a gente chega num momento que sabe que essa é a nossa prioridade, né? E por mais que a gente, enquanto está trabalhando, a gente é muito feliz no que faz. A gente escolheu uma profissão que a gente, graças a Deus, tem muito para agradecer, né? E eu acho, Kátia, que nesse caminho a gente precisa também buscar apoio no sentido dessa rede de apoio, de encontrar pessoas e mulheres que pensam como a gente, porque quando você está num grupo de médicas ou de um grupo, se a gente estivesse aqui falando de advogadas ou um grupo específico de mulheres que trabalham, você se identifica, mas quando você cai num bolo de uma sala de aula, você se culpa porque você olha e fala, poxa, olha aquela mãe, olha que menininha bacana que a filha vai com 2 xuxinhas, um gel, não sei o quê. E a minha filha, ela levanta, eu amarro o cabelo e vai. Dorme de uniforme. E é o que dá naquele dia. E aí você tem querendo ou não, você cai inconsciente numa comparação de, eu queria tomar, por exemplo, a gente vivenciei isso, assim, vamos tomar, as mães da escola vão tomar o café da manhã, das 10 horas na padaria. E eu nunca fui. E aí eu falava, acho que eles vão parar de me convidar, porque eu nunca fui. Até um dia que eu falei, olha, eu vou desmarcar, vou ver quando que vai ser esse café e vou desmarcar, porque eu preciso ir e eu preciso entender qual é esse café da manhã das 10 horas que se toma. Porque eu sou, né, porque aí você acha que você não vai participar da patotinha, que não vão te convidar para o aniversário, que não sei o quê. E aí, quando eu fui, os primeiros 10 minutos, eu falei, nossa senhora, não tem nada a ver com que... E eu não tô aqui criticando e dizendo que são melhores ou piores, tô dizendo que não cabe a mim. Você e quando eu entendi, ali, né? quando eu entendi que o meu lugar não se encaixava ali, me deu uma paz. Porque eu buscava uma coisa, Kátia, que a gente busca muitas vezes coisas que a gente nem sabe se a gente quer, mas o fato da gente não poder participar... faz com que, eu queria que eu vá, eu queria ter a vida calma. Você faz isso 2 vezes, você fala, eu queria o dia lotado de laser. Eu queria sair, voltar e chegar e falar, olha, meu amor, hoje você fez tal coisa, eu também fiz. Hoje eu comprei, eu também comprei. Porque esse protagonismo dentro da nossa vida é quem a gente é. E que você pode maravilhosamente dividir com o seu marido em casa, e eu sou super a favor do casamento, da divisão, eu sou muito feliz dentro do meu casamento, mas eu sou tão feliz dentro do meu casamento por qual motivo? Porque hoje eu tô nele porque eu quero, porque eu não dependo dele financeiramente, diária, exatamente, eu não dependo dele financeiramente, tá ali, né? Eu não dependo da ordem que ele me dá, se amanhã por qualquer motivo acontecer uma coisa que não me traga felicidade e conforto ali dentro, é vida que segue. E isso, assim, é por isso que traz a felicidade. E isso não cabe a nós. Pra gente ter isso, pra gente ter uma agenda de laser e fazer você financeiramente ter tua vida, não vai caber um café da manhã com calma 10 horas da manhã, não vai caber a sua filha chegar com um penteado de cabeleireiro na escola. Então são coisas que a gente vai aprender a abrir mão, né? Até pra passar pros filhos, assim. Porque você não seria a melhor mãe se você fizesse menos, é fato. Assim, já não é perfil, né? A gente já escolheu um caminho onde a gente tenta equilibrar essa balança de 10 pratos, né? E tá tudo bem, mas o que eu sempre quero passar para elas, assim, elas falam, mas por que trabalha? Eu falo, porque graças a Deus eu faço o que eu amo, eu gosto muito do que eu faço, ainda eu posso fazer, e isso ainda nos proporciona remuneração. Então eu falei assim, eu vou fazer porque eu estou feliz de fazer, né? E eu acho que passar isso para os filhos é importante. Não aquela coisa do peso, né? Eu tenho... Não, tá tudo bem, eu sou mãe, eu tô aqui com você, hoje não vai dar para eu ir, tá? Eu não consigo comprar agora. E a gente vai fazer. Eu vivenciei, por exemplo, dentro da minha casa, quando a minha irmã também é médica, teve filha, ela é mais nova. Eu acho que ela trabalha em grandes hospitais, teve uma pressão muito grande para voltar, ela voltou muito cedo a trabalhar. E eu acho que ela carregou uma culpa por muito tempo. E aí ela me via, não que eu não tivesse culpa, a gente infelizmente tem. Mas eu comecei a aprender que a gente também... uma vez a psicóloga da Bruna falou pra mim assim, Fernanda, existe uma situação, eu falei, nossa, mas eu nunca ensinei isso a ela. Ela falou, Fernanda, as crianças, elas não aprendem com o que você quer ensinar, ela aprende com o observar dos seus atos, né?
E aí eu falei assim sobre a questão de o que eu estava ensinando para ela quando eu ia trabalhar. Então assim, beleza, nós temos às vezes tempos de, quando elas eram crianças, mamãe, não quero que você vá trabalhar. Lógico que corta o coração da gente a gente sair e deixar um ser que a gente gostaria de passar a tarde com ele. Mas quando você tem a coragem de sair para trabalhar, você também ensina sobre realização de sonhos, que você tem autoestima, que ninguém, determinação, coragem, resiliência, força, propósito. Então são mais de 10 situações que vão ficar com aquele tempo reduzido que você às vezes tem com ele, você compensa no final do dia, você compensa no final de semana, numas férias que você tira. Então assim, não acho que hoje as minhas filhas elas perdem muito por ter uma mãe, porque o que eu ganho do outro lado, isso ajuda a gente a entender, a minimizar a culpa de, mas eu fico menos com meu filho, tá? Mas assim, aquela mãe que fica o dia todo, ela não ensina sobre tanto quanto força, ela não ensina quanto... outro dia eu tava ensinando para minha filha sobre conviver com pessoas que ela não gostava. Isso a gente aprende no trabalho. Sim. A gente aprende desde sempre a conviver. Não é, o mundo não é de flores que a gente vou conviver só com os meus amigos. Não vai, você vai ter um chefe que você não vai gostar, uma colega de trabalho que você vai ter que aturar. Isso você aprende aonde? No trabalho. Então, assim, acho que é imensamente a balança, né? Que a gente fala de equilibrar as balanças. É imensamente positivo tanta coisa que você ensina quando você sai para trabalhar, como mulher, principalmente, que você enfrenta de desigualdade de dinheiro, de salário, desigualdade de cargos, de chefia. Que aí você, né, a Kátia tem menino, mas, por exemplo, você que tem 2 meninas, assim como eu que tenho meninas, nós estamos ali ensinando. E a Kátia, como mãe de menino, dizer, olha, existe respeito, existe mulheres... uma luta diária. Que a gente vai ter que, né, fazer uma próxima geração mais equilibrada. É da nossa responsabilidade também. E a gente soma com a educação das outras famílias. Porque tem o que a gente passa e o que eles vivenciam e tem o que eles observam em outras casas. Então, eu acho que tudo se soma, né? Eu acho que o serzinho é construído com tudo que vai acontecendo ali ao redor. Por isso que eles trazem pra gente, às vezes, coisas que a gente fala, eu não ensinei isso, eu não falei aquilo, mas eles vivenciam dentro da nossa casa, mas eles observam fora também. Que é o moldar. A gente é moldada pelo mundo também, não tem jeito, né? O que a nossa casa vai dar é a base, né? A gente vai dar a base, princípios, valores... E não tem jeito, né? Isso é muito interessante. Assim como nós, eles vão... Esse mundo que a Kátia falou, da gente dar essa abertura para eles, porque assim, a gente conversa, por exemplo, assuntos que são tabus dentro da nossa casa, e a gente fala, olha, aqui dentro, papai e mamãe, a gente acredita nessa situação. Mas isso não significa que o mundo é sempre assim. Aqui a gente é assim. Mas a casa do fulano é de forma diferente, a casa do ciclano tem outra coisa. E tá tudo bem você ir conviver. Então eu acho que quando você se abre, e quando a gente se abre, eu acho que a faculdade foi uma escola muito pra gente fazer, porque a gente vem de um colegial que na maioria das vezes, até o 3º colegial, no geral, a gente tá ali. Pai, mãe, irmão e a tua realidade ali. Aquela bolinha de escola que você estudou. E quando você entra numa faculdade, você vai ver de tudo. Você vai ver, como que é? Você toma um baque porque, nossa, eu achei que até isso só existia isso, ou só isso era certo, né? É uma faculdade de uma carga horária integral, que no caso ainda teve a oportunidade de fazer na mesma cidade que morava, mas fora de casa, ou seja, é uma vez... E assim, eu acho que tudo isso que a gente está falando forja eles serem desenrolados na vida também. Não precisa o tempo todo estar fazendo alguma coisa, né? Se não dá, então o que você vai fazer agora? Precisa resolver. Eu não consegui levar o negócio. Então dá um jeito, conversa. Ensiná-los a resolver situações, você não vai estar... E talvez você não vai chegar. Mas eu acho, Sam, que agora a gente está passando, talvez, com a geração dos nossos filhos, isso melhore. Mas uma geração que já está mais velha aqui, a gente tem uma geração que tem uma lacuna de não saber de não saber reagir. Que é criado muito nessa bolha do tipo, não, eu resolvo pra você, eu faço pra você. Então, assim, também isso, acho que a gente tem esse pensamento, mas também temos que entender que nós somos minoria. Eu vejo isso como culpa da nossa geração mesmo, né? Que é muito... a gente originária de uma geração que lutou muito para ter tudo, né? Que seriam os nossos pais. O perrengue... então,
e não que ninguém aqui cresceu em más condições, mas vendo a luta deles, então tá numa condição melhor, então dá tudo é fácil, não dá a oportunidade da criança resolver o problema na escola, vai lá e intervém antes. Isso é a nossa e, por geração exemplo, que precisa entender o mal que está fazendo. Uma das minhas preocupações que eu tenho, acredito que vocês partilham disso, assim, a gente tenta colocar os nossos filhos com múltiplas, assim, experiências, mas a gente cria eles numa bolha, não há maneira. E às vezes, assim, eu percebo situações que elas não sabem o que é e porque vivem numa situação de coisas assim, olha, filha, você sabe que essa pessoa para chegar aqui pegou 5 ônibus, você sabe que essa pessoa que tá aqui acontece, faz isso, e assim, por que a fulana não vai viajar com a gente? Porque ela não tem um poder de ter um dinheiro para viajar. E assim, nem passa pela cabeça delas essa situação. Então assim, isso também para mim é uma questão, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa... Não dá para eu falar no mundo delas hoje o que é a minha casa que tem um conforto e a escola delas que tem um conforto e que vivem um mundinho que não é um mundão. Sim. E a tendência é se relacionar com pares muito parecidos, né? Não existe o diferente. Assim, então, por isso que você tem que trazer, né? Esses tempos a gente teve uma situação que eu, como médica, falei, nossa, as minhas filhas não têm noção o que é. A gente foi no shopping e tinha uma criança com paralisia cerebral do lado, e a criança era estrábica. A mãe, uma graça, percebeu que as meninas começaram a olhando muito e falou assim, vocês querem conhecer a Clarinha? E aí elas chamaram minha filha, estava numa mesa do lado, a Clarinha, nananã, pode passar a mão no bracinho dela, ela tinha uma cadeirinha especial, tudo. E elas ficaram assim super felizes de ter ido lá, e elas me começaram, mas por que o olhinho dela é assim? Por que a mãozinha dela não mexe? E aí eu me dei conta que elas nunca tinham tido contato com uma criança com paralisia cerebral. E tipo, é muito, sabe assim, qual é a inclusão que nós estamos colocando ali? Esse lado as minhas tiveram muito, porque... como dentro da minha especialidade, elas iam muito pra dentro. Te acompanhar. Tinha uma época que a Malu não me deixava sair pra trabalhar. Assim, eu cheguei a fazer plantão de 12 horas com ela lá dentro, porque ela não me deixava sair pra trabalhar. Ela foi pro hospital, acredito. Ela tinha. Eu tava grávida, ela não deixava eu sair. Vambora. E ela com 2 aninhos ali, e a equipe, por sorte, era um dia de plantão tranquilo, a equipe me ajudando, então esse contato elas tiveram. E o que foi muito bom, muito rico. Até pra eu dar bronca, eu falava assim, não vai comer? Eu vou botar sonda, hein? Nossa, que ruim! Não, mas você sabe que eu faço chegar, não tem jeito. Mas assim, voltando, então essa visão elas têm, mas de todo o resto não tem, e é muito difícil ter. É o que eu falo assim, quando a gente conversa muito isso em casa. Porque quando você tem oportunidade, é isso que você falou da geração, né? Calma, a gente sabe que a gente passou isso, o quanto é difícil, elas não sabem as dificuldades também, se a gente não passar. Né? O Gui, meu mais velho, assim, tá numa fase que agora começa a adolescência. E tem essa coisa da vaidade que ele nunca tinha tido, assim. De repente, ele resolveu que gostava de perfume, queria perfumes, enfim. E aí ele manda uns prints com os preços de umas bermudas estratosféricas. Eu falei, amor, não é só realidade. Porque o ambiente que ele vive ali quer trazer aquilo, né? E como que você vê assim, Fê, a sua maternidade com o seu papel de madrasta, assim? Porque você teve uma vivência de mãe, porque ele sempre conviveu muito com vocês também. Que a gente tem um limite diferente ali também, né? Como que eu acho assim, quando as pessoas me perguntam, né, sobre a questão de ser madrasta, em primeiro momento, assim, eu tive muito receio do meu pai. Olha que doido, né? Eu achava que quando meu pai soubesse, meu pai era muito tradicional, então eu falei, nossa, quando eu contar pro meu pai que eu namoro um cara que tem filho, ele vai surtar. E eu lembro do momento que foi, assim, eu tava no carro com ele, sentada, assim, eu falei, pai, sabe o Rodrigo que eu namoro? Foi essa conversa. Aí ele falou, aí eu falei, ele tem um filho, e fiquei parada assim, ó, olhando assim, que eu falei, nossa, agora... Assobia, né? Agora... E aí, eu nunca esqueço a reação dele, ele falou, Ele, você viu que abriu um negócio aqui na esquina de lanche? Surpreendem, né? E aí eu falei, nossa, tipo, ele não vai fazer um discurso de tipo, nossa, que absurdo, não, o que será? Que ele vai fazer um filho em você e vai lá, sei lá, eu já imaginava vários diálogos, eu tava preparada, eu falei, se ele responder isso, eu vou falar isso. E ele, tipo assim, tá bom. Aí eu lembro de ter falado assim, Kátia, você escutou, pai, o que eu falei? Aí ele falou, escutei, que você é madrasta, né? Aí eu, Aí ele, Tá bom.
E, tipo assim, nunca foi uma questão, tipo assim, para a minha família, do qual... Então, esse primeiro momento... E quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo, aquela coisa, eu nunca imaginei que eu fosse casar. Então, o fato de ele ter filho, pra mim, era uma... Beleza, você tem teu filho e a vida que segue, né? E aí, quando eu comecei a me relacionar com ele e tudo... Eu conheci o Dudu com 2 anos, né? Uma vez eu fiz uma pergunta pra ele, já faz tempo essa pergunta, acho que ele tinha uns 10, 12 anos. Eu falei, Dudu, desde quando você me conhece? Aí ele falou, desde que eu nasci. Não. Entre parênteses, ele já é médico formado, cirurgião. Ele não tem. Então, assim, eu não sou parâmetro, assim, e eu não tô dizendo aqui, assim, pra dizer que, eu acho que quando você enfrenta a questão de você ter um filho de outro relacionamento, tem N desafios, e eu tive alguns deles, mas em relação ao meu enteado, eu falava assim, falava assim, qual é a próxima fase? Ele vai dar algum trabalho, não é possível, ele vai ter algum BO que a gente vai ter que resolver. Aí vinha a fase, tipo, não acontecia nada. Eu falava, não, mas quando entrar na adolescência, ele vai se rebelar. Aí não tinha. Aí eu falava, quando ele entrar, ele vai dar um problema na faculdade. Aí ele entrava... liso. Não, então, assim, foi muito liso, assim, e a gente se respeita muito, então a gente sempre teve um relacionamento, assim, outro dia eu até tava conversando sobre isso, né, eu converso com o Dudu sem falar, e eu só fazia isso com o meu pai, então às vezes ele sabe o que eu tô sentindo, ele sabe que ele precisa recuar, ele sabe que ele pode falar, ele sabe, e hoje eu faço um intermédio, quando ele tem alguma situação com o meu marido, eu sou o intermédio, do tipo, Fernanda, tá acontecendo isso. Um exemplo que aconteceu, o Rodrigo achou que ele ia ser um excelente ortopedista. Quando ele termina a faculdade, ele vira pra mim e fala, Fer, eu não vou prestar ortopedia. E o Rodrigo achando que ele ia super prestar ortopedia. Porque ele achava. Coisa de É a coisa do não decepcionar. Exato. E aí, quando ele contou pra mim, não vou fazer, acho que eu não vou fazer ortopedia, não sei o quê. E aí eu tive que introduzir o assunto pro Rodrigo, porque ele falava, o som de Dudu vai prestar, não sei o quê. Eu falei, Rodrigo, olha só, eu tô desconfiada, eu já sabia, né? Eu falei assim, eu tô desconfiada que o Dudu não vai prestar ortopedia. A gente tem que ser muito articulada, né? E aí, eu fui trabalhando, Da Fernanda, ela, tipo, as filhas vieram com ela treinada, né? E aí eu intermediei do tipo, e ele ficou assim, não, e eu falava, Rodrigo, só que você não vai poder manifestar essa sua insatisfação para o Dudu, porque assim, ele não tá fazendo nada de errado, ele só tá seguindo a vida dele. Só que ele não quer o teu espelho agora, e tá tudo bem, mas... E aí ele dormia, aí ele acordava e dormia e falava, não acredito. Porque ele é isso, porque ele não sabe como é a vida, você tem que falar pra ele. Eu falei, não tem que falar nada, são vidas diferentes e você vai conter a sua decepção e cada um é cada um. E aí eu manejei. Então hoje eu faço muito esse, sabe assim, esse trajeto, essa ponte, eu não tive absolutamente nunca, gente, nenhum problema porque com o Dudu, né, o entorno e a situação da maternidade, relações mãe e pai é outra situação, mas com o Dudu especificamente não. Então hoje a gente tem, como eu sou uma tia mais velha, que ele tem uma relação um pouco mais profunda que uma tia e que ele recorre quando o assunto é o pai. E ele tem um relacionamento com as minhas filhas que é, assim, surreal, sabe? Tipo, um dia elas me perguntaram assim, mãe, por que o Dudu é meu meio-irmão? E aí eu falei, porque ele é só de pai, não é de mãe. E ela falou, me incomoda eu chamar ele de meio-irmão. E aí eu falei, então, você não precisa chamar mais ele de meu irmão, ele é seu irmão. Então, assim, isso, assim, é uma coisa que pra elas... Como que ele é metade? Ele é irmão, não é irmão, mãe. Não, então ele é irmão. Exato. Então, tudo isso, assim, quando eu entrei na maternidade, lógico, vivenciar como mãe, a responsabilidade é diferente. Até pro Rodrigo, eu acho que também foi uma experiência muito diferente. Mas eu já tinha, sabe, assim... O macete, por exemplo, da responsabilidade, eu já tinha um macete já estava treinada, já. Olha que ela saiu na frente muito, né, das coisas. Teve uma prévia, mas teve um bom exemplo. Eu falo que ele é minha amostra grátis. Eu falo, ele fez sempre. Só que, obviamente, Kátia, assim, eu era muito nova, né? Sim, então, era outra coisa, assim, né? Quando eu ganhei isso, realmente, foi, né, existiu um momento da minha vida que eu queria sair com meu namorado, na época, e assim, ele tinha o sábado para dividir entre o plantão, o meu enteado e eu. Então ele tinha que passar visita, fazer toda a parte da ortopedia, depois ele tinha que ficar 2 horas assistindo o Rei Leão, e aí sobrava uma hora pra eu dar um beijo nele e ir pro cinema, sabe? Assim, então, em alguns momentos foi muito ingrato, que hoje eu entendo que tava tudo bem, mas foi ingrato porque
eu não tinha maturidade para entender sobre isso. E para cada um, você acha que você é uma mãe para cada um? Diferente para as meninas? Acho. Porque são diferentes. Porque são também. totalmente diferentes. E isso, eu não sei se vocês, acredito que sim, vocês vivenciam. Eu já me perguntei muitas vezes, do tipo, por que para uma é extrovertida, a outra é tímida? Por que uma responde assim e a outra não? Por que uma faz assim? E é porque são pessoas diferentes. E aí você fala, não, mas eu sou a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma época. Mas não é só isso. Eu acho que é um momento diferente. Você, quando veio a primeira, você era mãe de primeira viagem. E teve todo aquele break, né? Teve tudo. Ela nunca, a Rafa nunca vai ser a primeira. Né? Então aí vem a segunda, onde você já tem uma experiência, você já tem uma maturidade. E até a relação entre eles, o filho mais velho tem uma responsabilidade que o mais novo geralmente não tem. Exato. Até a personalidade dos filhos também tem a ver com isso. Mas eu acho que é pelos momentos, nunca o terceiro vai ser o primeiro, né? Não dá, porque o seu momento é outro, o momento de quem está criando é outro, assim, você passa a dividir a atenção. Antes era uma atenção exclusiva, depois você, né, divide por três. Eu acho que é porque o nosso momento é outro. Nosso, eu digo, não só, né, momento da casa, momento do casal, momento da família. Sim. Então nunca vai dar pra ser. Eu lembro uma coisa assim, que hoje eu lembro assim, gente, tipo, toda vez que eu conto essa história também é de rir. A Bruna nasceu e eu tinha aquela lavagem cerebral de amamentação exclusiva. Sim. E que eu me negava a dar mamadeira. E aí mama, a menina não ganha peso, vai, não ganha peso. E aí eu comecei a contratar tudo que vocês imaginavam. Se vocês falavam, tem uma mulher que dá pirueta pra amamentar, eu contratava a mulher que dava pirueta. E começou a vir pessoas da minha casa, assim, uma que foi fazer uma especialização na África com as mulheres que amamentavam na África, e aí ela me ensinava a pôr a mão na cintura e balançar o peito. A outra, assim, coisas assim que você falava, meu Deus, o que é isso? Fazia. Se a mulher falasse assim, ó, vai tomar... Mas eu era assim Cândida. Eu fazia assim. Tomava. Assim. E aí foi indo, até que chegou o momento que o pediatra falou, olha, Fer, eu gosto muito da amamentação, sou fã, mas nós estamos entrando aqui numa linha perigosa de não ganhar peso. E eu fui chorando, do tipo, nossa, vou dar a primeira mamadeira, chorando. E aí foi... Fracassei. Tipo assim, o carimbo, fracasso. Fracassei, né? Eu fiz a amamentação até os 8 meses, assim, com muita vontade, mas não foi exclusiva. Quando a Rafa nasceu, a Rafa veio num contexto de prematuridade, baixo peso. No dia 2 eu falei, se essa menina não mamar, ela vai entrar na mamadeira e pronto, acabou. E ela mamou como um leitão, engordou pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, ela amamentou até os 3 anos de idade. Então assim, qual é a diferença dessa mãe? Foi só a maturidade de aceitar que talvez eu não ia poder, não ia dar, relaxou, sei lá. E de que tá aí pra isso, né? As fórmulas estão aí pra isso. É igual parto, né? Não tem que ser natural. A cesárea tem um porquê, uma indicação. Então, assim, eu acho que é o aceitar. Então, por isso que você não consegue ser a mesma mãe. Claro que você mantém os mesmos princípios, os mesmos valores, aquela base é a mesma. Mas o seu momento é outro. Você já viveu uma coisa. Não, o terceiro se cria sozinho. A gente tem que lembrar. A vovó fala muito isso do meu, ela fala, olha ali, ele tá comendo sozinho, quando ele era muito pequenininho. Vai no ritmo, né, do que já foi as duas. A gente brinca nesse sentido, mas é por isso, porque você tem uma tranquilidade pra deixar ele sozinho também. É muito diferente, né? Você é uma mãe segura, né? E como casal, assim, durante todo esse processo, enfim, você acha que foi fortalecendo todo esse processo? Vocês têm... ele também é diferente com cada menina? Uma das coisas que eu acho também que compartilhamos aqui, que é um sentimento, assim, é outra coisa que a gente não nos apresenta como quando a gente vai se relacionar com uma pessoa que a gente tem a intenção de casar. A gente não casa com a pessoa, a gente casa com a família, né? Uhum. Com os traumas, com os problemas, com tudo. E aí isso é um ponto também que às vezes determina muita coisa dentro da tua dinâmica dali, porque você fala, não, tá tudo bem com a pessoa em si, mas o contexto é dificultoso. E no meu caso tinha o contexto familiar em si e ainda o contexto da questão da paternidade precoce que a gente teve que abraçar, que eu tive que abraçar tudo muito junto. Então a maternidade para ele, quando ela veio para mim, ela não vinha para ele. Isso foi um primeiro atrito, porque ele já era pai. Sim. Então ele não tinha essa situação tão marcada de não, maternidade, e ele, não, tá tudo bem. Então era mais alguma coisa, e para mim eu tava estreando o meu mundo de maternidade e ele não.
E aí ele também teve que trabalhar nele essa aceitação que ele ia viver uma paternidade diferente. Diferente. Porque, Presente, né? Porque é uma coisa que, assim, embora ele quisesse, ele não quisesse, porque eu acho que a gente como mãe, como pai, a gente tenta durante a vida igualar. A gente sabe que por N situações não são iguais, mas a gente tenta igualar aquele amor dos filhos. Mas quando ele começou a encarar que a maternidade das minhas filhas ia ser de uma forma diferente do que ele viveu, ele entrou em choque inicialmente. Mas aí ele foi aceitando e tudo mais. E Rodrigo, ele tem uma questão, acho que ele também perdeu a mãe na pandemia, e eu isso lembro muito da minha sogra. Minha sogra sempre foi uma mãe muito amorosa, e ele traz isso muito no dia a dia com as meninas. E eu acho que ele se reconstruiu. A relação que o pai dele teve com ele não foi de amor, foi um pai presente, mas eu acho que as relações de pessoas mais velhas com a gente não faziam essa demonstração do papai te ama, eu quero estar aqui presente com você. Né? Exato. Existia um amor meio subliminar, mas não era aquele amor declarado. Ele é um amor. Focava mais na responsabilidade do criar. Funcional. Ele é funcional. E hoje, por exemplo, às vezes eu me culpo de ser muito funcional, eu demonstro amor, mas eu acho que eu sou um amor mais funcional. Ele é um amor que ele senta nos lugares, ele fala, eu quero as minhas 2 filhas aqui comigo agora. Eu quero dormir com elas. Eu quero assistir filme com elas. Eu quero ir na... Aí eu falo assim, olha, a padaria é lugar de comprar queijo e pão. Aí ele vai e traz 2 sacolas de mola, bonequinha, não sei o quê. Aí eu falo, Rodrigo, a gente precisa ensinar que não é assim. Aí ele fala, o que é a vida se eu não posso ir na padaria e comprar uma mola para minha filha? Então ele é essa permissão, esse lado. Tanto que eu falo assim pra elas, vamos na padaria? Aí elas não querem. Aí ele fala, vamos na padaria, elas levantam na hora. Então assim, elas querem ir no tênis com ele. No tênis elas compram goiabinha, chiclete, fine. Aí eu vou no tênis, eu falo, olha, tem que treinar. Tem que treinar. Entende? Assim, eu sou esse lado, então acho que ele... É um equilíbrio, né? Ele teve essa... É o tal do equilíbrio. Mas eu puxo a orelha no sentido de, tipo, porque eu não posso ser a mãe chata e ele o pai legal. Então, tipo assim, a gente precisa sempre dar uma puxada. Mas ele, assim, ele é muito, muito... Ele demonstra muito. E eu não acho que isso foi uma questão natural da vida dele. Eu acho que ele percebeu que era necessário de uma geração, sabe, eu acho que tipo assim, até aqui eu não tive, mas eu posso demonstrar que eu gosto de estar com elas, eu quero ter a presença delas, e elas assim respondem, né, eu acho que o amor é assim, ele é muito duplo, ele dá e elas recebem, e ela fala, meu pai é o mais lindo de todos. É flor, né? Você cuida, ela desabrocha. Eu acho que é isso. Isso que é esse amor, entendeu? É troca, né? Gente, eu acho muito engraçado. Eu e o Bidu, a gente assim, eu também sou mais firme em algumas coisas. E ele também é parceirão, né? Só que aí quando muda a figura e ele fica mais bravo, até eu assusto assim, sabe? Aí eu desconfiado. Eu falo assim, aí eu relaxo. Aí eu dou uma relaxada assim e falo assim, não fala assim com os meninos. Ainda que se fosse eu já ia estar surtada, né? O homem bravo é diferente da não, nossa bravura diária. Pega isso, faz isso, quer dizer, quando é uma vez só, né? Não faz isso, não fala assim com ele. Aí ele fica bravo. Então você faz o que você quer. Ele vai falar, eu falei, não, a gente tem que, né? Você tem que pegar mais calma. Eles estão acostumados Eu posso comigo. brigar com eles, você não, né? Eu tenho esse direito, você não. E por exemplo, o Rodrigo, ele é uma pessoa que, por exemplo, você discute com ele tá tudo bem com ele. Aí ele lembra disso em 3 meses depois do que você falou. Aí você falando, você nem não sabe o que estava acontecendo. Você fala, mas da onde você tá tirando isso agora? Você não lembra, mas você não lembra que aquele dia... Não lembro. Então, tipo assim, já foi muito tempo, eu nem tô mais brava com isso. Então... Passou, Fê, mudando um pouco de assunto e perguntando, você, de um tempo pra cá, entrou na parte de ser empresária, né? Ser dona do seu negócio. Qual foi o maior obstáculo para você, tendo que conciliar a maternidade também? Na verdade, foi a maternidade que me impulsionou, né? Assim, eu acho que eu poderia ter tido esse impulso antes, mas era muito cômodo também, né? Porque a gente fala sempre, mas você é dona do seu horário, você é dona do seu negócio, você pode fazer uma prisão, entre aspas, do mesmo jeito. É que você só muda o lado, você vai ter outro tipo de responsabilidade, mas você não é dona do seu horário, porque tem outras coisas que você vai precisar cumprir. Você pode ter uma flexibilidade de algumas coisas e outras você tem um dever, às vezes, até maior, até de responsabilidade, de dobrado, financeiro. Exato. Se você não tiver, né, não tem quem faça. Tem pessoas que dependem de você. Exatamente, entra uma responsabilidade pior.
E aí, o que aconteceu? Quando eu tive as meninas, alguns lugares que eu trabalhava, eu não fui demitida, mas eu fui colocada na geladeira, porque, ao invés de fazer 12 horas de trabalho, eu falava, posso fazer só meio período para poder ir para casa mais cedo? E aí eu comecei a ver que eu não dava o meu máximo ali de potencial nos lugares que eu trabalhava, e aquilo começou a me incomodar. E aí quando eu falei, não, eu preciso fazer do meu jeito, eu preciso dar o que eu quero o máximo naquele momento que eu tiver, mas eu não vou conseguir chegar às 8 e sair às 8 da noite. Então foi quando eu comecei a dar os primeiros passos, e eu tomei, assim, vários tropeços, assim, não foi 1, 2, não 3, assim. O primeiro de todos, eu contratei uma empresa de engenharia e de arquitetura para fazer o projeto, eles fizeram o projeto, pegaram todo o dinheiro e sumiram. Nos deram um golpe, assim, tipo, surreal. A gente pegou todo o dinheiro, quase de uma vida juntando para aquele projeto, e desapareceu. Então teve 2 meses que eu falei, não, acabou pra mim, né? Não tem como que eu vou reestruturar tudo isso de novo? Eu não tinha nem ânimo para procurar outra empresa de engenharia. E aí, assim, só que vai deixar o nome para quem estiver fazendo consultório, tá? Para não procurar. Não. E assim, aparecer aqui bem beleza, grande. Eu processei e tal, mas assim, ninguém me devolveu a paz que foi tirada, porque eu não tinha lugar para trabalhar. Assim, era para eu estar trabalhando e eu tava com uma obra parada e sem dinheiro. Então, eu tive que me reerguer. Lembro de um domingo que eu acordei, o Rodrigo abriu a janela e falou, levanta. Eu falei, não tô querendo. Ele, não tem essa opção. Levanta, vamos almoçar, segunda-feira a gente pensa o que vai fazer. E aí foi, tijolinho por tijolinho, tudo de novo. Reconstruindo, contratei uma outra empresa, fiz um financiamento para pagar a construção da clínica e tudo mais. E aí foi uma pedra que eu lembro, foi triste, porque quando a gente entra na clínica, que legal, né? Toda vez que entra, que bonito, pô, sabe o perrengue que foi pra pôr essa porta, pra contratar a secretária que me deu golpe. Aí os tropeços da vida empreendedora. Vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Mas não vê sabe assim, às vezes entra paciente e fala assim, doutora, que cor de parede bonita, me dá até arrepio. Porque, tipo, tudo sabe assim, foi tudo tipo assim, tudo me remete àquele momento difícil. E aí foi quando eu falei, nossa, empreender é isso, é tomar golpe, é confiar num funcionário e da noite pro dia o cara te dá um escorregão, né? Você fala, nossa, como assim? Então eu acho que o empreender foi isso, foi uma necessidade que eu tive de me dedicar àquele momento que eu estivesse lá. E aí outra coisa, tipo, eu precisava ser perto da minha casa. Porque morando em São Paulo eu precisava ter uma logística que... Eu já trabalhei em todos os lugares, mas eu precisava ter uma logística que quando a escola me liga eu volto, eu almoço em casa, eu não demoro 1 hora pra voltar. Hoje eu falo, tô voltando, é 12 minutos da minha casa. Então tinha que ser um lugar que me... E aí quando eu trabalhei na Klabin, que é onde é o meu consultório, na Chácara Klabin, foi um lugar que eu falei, nossa, me sinto em casa. É aqui que confortável, é o público que eu gosto, é uma região legal, é uma coisa que, tipo, eu vejo que tem a minha cara aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ser bairrista. Falei, não, eu não quero, atravessar. Então tudo, as pessoas falam, não, você mora em São Paulo, eu moro em 4 bairros. É Chácara Klabin, Vila Mariana, Ipiranga, Moca, eu tô ali. Porque eu não faço muita coisa longe por causa dessa questão dinâmica. Pra você ter qualidade em São Paulo é isso, né? Você tem que se estruturar dentro da sua área ali até pra socorrer se acontecer alguma coisa, você chega... E aí, os tropeços que, começa a empreender, é isso. Você contrata, erra, você fala, confia, erra, aí você acha que a pessoa tá ali super, parceira com você, não tá. No outro dia você... compra produto demais, errou, compra produto de menos, faltou. E aí é uma curva de aprendizado. E aí é uma coisa que, cadê a administração que a gente não aprende na faculdade? Que aí você sai para sair. Acerto, né? Uma coisa é você falar assim, não, eu vou administrar uma clínica, mas eu fiz administração, eu fiz um curso na GV, eu fiz nada. Já fiz gestão. Eu já fiz gestão de... Normalmente as pessoas vão procurar o MBA de gestão já sendo gestora. Já há muito tempo. É isso. E aí você acerta o canal que era caminho. para falar da prática foi por isso. Porque a gente vai procurar a gestão, a teoria você já tem um certo domínio. A prática é que não dá para ser ensinada, porque você vai... E aí o atender vira o menos do problema, porque o atender você já sabe, você já fez a tua especialização, tua faculdade, tudo. Você fala, não, aquela 1 hora que eu tô atendendo tá maravilhosa, porque aquilo eu já sei. Só que depois, como que é a dinâmica? De quanto em quanto tempo o paciente volta? O que acontece com o paciente? Qual é a mensagem como que eu faço o fluxo de mensagem que o paciente quer, a receita que não chegou, e o outro que quer mandar? Como a gente manda de motoboy? E o fluxo da biópsia que chegou?
E a inteligência artificial que chegou e tudo, Exato, né? E agora, né? Tudo soma. Tá se renovando. E como você equilibrou isso com as meninas pequenas? Sim, Porque assim, elas são pequenas, né? Elas podem Qual a idade delas agora? Agora estão com 7 e 8. É bem pertinho também, né? Foi uma Cuidosa. construção, assim, sabe? Eu acho que, assim, elas foram crescendo junto com essa ideia do consultório. Mas, por exemplo, essa questão de levar, assim, quando dá problema, eu nunca imaginei, nos lugares que eu trabalhava, de levar, por exemplo, a minha filha junto. Então, hoje já levei elas com febre num colchãozinho que elas dormiram numa outra sala. Sim. Eu já tive coisas assim, e eu fiz algumas coisas no consultório que quando eu trabalhava em outros lugares eu não tinha. E pareciam coisas bobas, mas, por exemplo, hoje eu tenho uma cozinha pra mim, então eu consigo almoçar lá, então eu tenho uma qualidade de... Porque às vezes eu não tinha tempo pra sair pra almoçar e voltar, então eu pulava almoço, comia um lanche, então assim, não, eu quero uma cozinha pra eu trazer uma comida... Sabe, são coisas que no dia a dia, nossa, simples, que qualquer pessoa tem o tempo, e a gente sabe que na nossa vida real, decidindo 1000 coisas, a gente pula o almoço. Então, hoje eu me organizei, por exemplo, eu tenho 2 horas de almoço. 1 hora eu faço academia e 1 hora eu almoço. Lógico, dentro do meu consultório, né? A academia é no meu prédio, o almoço é na cozinha do meu consultório, mas eu consigo fazer. O que importa é, você fez o... Você conseguiu desenhar uma logística para isso acontecer, né? Exato. E eu ia te perguntar na sequência, o que você faz para desafogar? O que é o seu desespero? Isso é terapia assim? que eu preciso, na próxima podcast a gente pode desenvolver, porque o que eu há 6 meses tento diminuir minha carga de trabalho. Porque qual que é a dificuldade? Quando isso, você empreende... Essa é a parte mais difícil, diminuir a carga de trabalho. Quando você empreende, quando você gosta do que você faz, primeiro, como empreendedor, né, vocês sabem disso, tipo assim, a gente precisa fazer a máquina girar. Então você tem que ter... E é impressionante, não é só você falar assim, não, mas você tá ali fazendo a máquina girar quando você tá trabalhando. Quando eu estou de férias, não é só o período que para das minhas férias, é que na semana que eu volto, a máquina que eu faço girar, ela parou. Então, você pode não estar trabalhando fisicamente, mas você faz a coisa acontecer, os problemas serem resolvidos. Então, eu precisava ter esse tempo de diminuir a minha carga de trabalho. E sendo empreendedora e gostando do que eu faço, é um pedido muito difícil para mim mesmo acontecer e fazer. E você tem que aceitar isso. Não, e você que tem que se dar o break. Exatamente. E isso é o mais difícil, porque conforme vai vindo a demanda, a gente tem um sério problema em dizer não, primeira coisa. Exato. E a gente não percebe que não está dizendo não, porque a gente só aceita. Então, isso acontece a vida inteira. Eu vejo que as meninas mesmo que marcam... A gente também fez uma transição para atender mais essa coisa do particular, enfim. E as meninas, se eu deixar, as secretárias começam a emendar o almoço e isso acontece com frequência. Porque, não tem horário, ela só pode vir esse horário. Se ela só pode vir, você tem que falar assim, eu não posso esse horário. Só que a gente não consegue fazer isso. Não, afinal, saber dizer não... também é mostrar autoridade e está no pacote, né? A gente acha que não está no pacote, né? Um dos pilares da minha terapia hoje é diminuir. Assim, eu tô há 6 meses, eu consegui agora, é o primeiro mês que eu não atendo de quarta de manhã e de segunda-feira eu vou embora mais cedo. E assim, eu tô trabalhando na terapia isso. Não é uma coisa que tipo assim, e não é uma necessidade por algum motivo específico, é porque eu preciso de um dia pra ir no médico, eu preciso levar minha filha em algum lugar, eu preciso ter esse dia, eu preciso ter um dia que eu acorde mais tarde sem tomar o café engolido. Organizar sua casa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não quero fazer nada. Eu simplesmente, infelizmente, eu acabo usando, por exemplo, a quarta para ir para um supermercado, para ir no médico, para ocupar alguma coisa. Mas assim, a ideia é pegar a quarta de manhã e ir pro beach tênis 10 da manhã. Fazer nada, acordar e ler um livro, sei lá, qualquer coisa para que a gente... rica. Exato. Rica de tempo, né? Exato. Não é rica de porque tempo. Porque a hora é muito valiosa. É o que eu falo, nossa moeda de troca é a hora. E isso é impagável, né? Assim, porque assim, você entra no automático, é exatamente isso. Não pode ir, mas assim, mas aí você fica sem almoço, aí você fica sem... E o reflexo disso depois aqui, a perda da saúde, a irritabilidade, uma depressão que a gente... E como nós somos funcionais, porque quando você, eu teve um burnout e ficou doida, e aí tudo bem, mas na medicina, óbvio que ela acontece, mas a gente consegue ter um burnout e ser funcional.
Você continua trabalhando não para. Primeiro, você não admite o burnout. Já é difícil, né? E segundo, que você fala, independente do meu burnout, eu preciso trabalhar. E vai, você levanta e vai, né? Você levanta e vai. Há uns 2 anos atrás, numa véspera de Páscoa, eu tive uma situação que eu achei que eu fosse morrer. Uma síndrome do pânico, classicamente. Aí eu não contei pro Rodrigo, falei, não, eu tô tendo uma síndrome do pânico, mas vai que eu tô tendo alguma coisa. A gente faz isso. Faz o diagnóstico, não, assim, já se trata. Exato, eu já vai passar. Se eu respirar assim, que é uma delícia, eu sei que eu consigo almoçar. Eu já vou chegar no pronto-socorro, já vou falar, olha, eu acho que é um piripaque, mas eu vou fazer uma ressonância. Aí cheguei no pronto-socorro e a gente tinha um horário para viajar para ir pro feriado da Páscoa, só que a gente ia para um sítio. Eu falei, olha, eu vou ter um problema lá no sítio, não vai ter nada para me ajudar e eu vou morrer lá no sítio. Então eu vou pro hospital antes, já vejo se eu não vou morrer. E aí se eu não vou morrer, tá tudo bem. Eu vou. E aí começou a atrasar e eu falei, eu não vou preocupar o Rodrigo, porque se eu falar pro Rodrigo, ele vai ficar preocupado que eu tô no hospital fazendo ressonância, ele não vai entender. E eu fiquei lá. Não, tudo Só certo. que eu cheguei... Primeiro, tu não fala pra ninguém. Eu tô quase morrendo, mas tá tudo E bem. aí eu cheguei e falei, olha, encontrei um colega, falei, olha, eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer uma ressonância da cabeça aos pés. E aí ele falou, mas eu vou colocar o quê na hipótese diagnóstica? Eu falei, não sei, aí é com você vai fazendo aí essas coisas, mas eu preciso fazer uma ressonância de tórax, de mama, de abdômen, eu devo estar com alguma Põe coisa rotina. aqui. Põe ali, rotina. E aí fiquei 4 horas fazendo a ressonância lá, e aí terminou, o Rodrigo falou, meu, o que tá acontecendo? E aí quando eu entrei na ressonância, tipo assim, eu perdi a noção de tempo, né? E aí, tipo, tinha 400 ligações no meu celular, porque eu não voltei pra gente viajar. E aí, quando eu saí, eu falei, nossa, esqueci de avisar o Rodrigo. E assim, tava todo mundo quase chamando a polícia. Aí o Rodrigo ligou e falou, meu, você quer matar Encontra a gente? no hospital. Aí eu falei isso. Ainda fala, estou... ainda procura-se Fernanda desaparecida. Aí eu falei, eu dei uma passadinha aqui. E aí eu tinha que amenizar, porque eu ia vir assim. Eu falei, olha, eu dei uma passadinha aqui no hospital. Ele, o quê? Faz 4 horas que a gente tá te ligando e você tá no hospital. O que aconteceu? Você passou mal? Eu falei, não. E aí eu fui amenizando. Não, a gente fez umas ressonâncias aqui. Ressonância? Aí eu fui falando, não, mas tá tudo bem. Eu tô conversando com o radiologista aqui. Aí ele foi indo no caminho, falou, meu, ela não tá bem, alguma coisa aconteceu. Aí eu cheguei lá e ele foi direto na sala conversar com o radiologista. Falou, não, ele achou que eu tinha tido um AVC, alguma coisa grave. Aí começou a falar, ele falou, olha, não tem nada, não sei nem por que a gente tá fazendo. Depois de 4 horas de ressonância, ela tá calma, né? Eu tinha descansado. Eu tava ótima. Ela só precisava deitar um pouco. Eu falo pra eles, gente, se eu desaparecer, eu fui pra um hotel, dormi 4 horinhas. Tipo, pode ser um hotel mesmo, paro 4 horas e volto, né? Porque a gente precisa até dos... Quando o Rodrigo chegou, ela tava bem já, né? Assim, não tinha nada, e aí o Rodrigo... E aí eles conversaram, e eu lembro dos dois conversando assim, meio baixinho, do tipo assim... dá um diazepam, dá um... Tipo assim, tipo assim... Aqui do lado. Além de tudo, ganhar E aí, tipo assim, eu falei, nossa, tipo, eles estão falando de mim, né? Que vai dar, não sei, Rivotril, não sei o que, dá um diazepam e tal. Eu sou metida mesmo. E aí a gente ia viajar com um grupo de amigos que era médico. E aí eu falei, não quero que converse. Ele falou, Rodrigo, Fernanda, mas a gente vai precisar falar alguma coisa, porque a gente tá todo mundo esperando. Eu liguei pra todo mundo desesperado que você tinha assumido, eu vou falar o quê? Bati o carro. Aí eu falei, não sei. Aí cheguei lá, falei, não, eu tive uma dor de estômago, tudo. E uma das minhas amigas, que, né, tava lá, olhou pra minha cara e falou, dor de estômago, Fernanda, o que aconteceu? Isso, tipo assim, tá uma cara de mentira. E aí eu tive que contar tudo e o Rodrigo falou, olha, nessa viagem, você ficou super calma, que tava tudo bem, mas eu levei Rivotril, diazepam e tudo mais. E aí pensei, falei, meu, quando voltar dessa viagem, a gente precisa conversar, porque você tá super funcional, tá trabalhando pra caramba, quem olha você tá tudo bem, mas você tá tendo uma crise que você vai morrer amanhã. Então, essa visualização também, quando a gente é da área médica, ela é atropelada, é o que você falou, vida que segue, acorda, qual é o dia de amanhã que eu vou fazer? E aí você vai adoecendo psicologicamente até o ponto de... Sabe que eu acho que também acontece? A gente tem que aprender que quebrar pratinho faz parte. Exato. A gente fica muito... Dá conta de tudo, a gente tem que dar. Então, assim, define as prioridades, né? E seguir com o que realmente importa. Você sabe qual foi minha libertação, Kátia? Foi o dia que, assim, pra mim, na minha vida, se você me der uma missão, é missão dada, é missão cumprida. E a primeira coisa, o primeiro dia foi tão, assim, marcante na minha vida, que o primeiro dia que eu tive uma missão dada e eu não cumpri, foi o dia primeiro que eu falei,
vou quebrar tudo agora. Aí a pessoa me perguntou, você fez tal coisa? Eu falei, não fiz. Aí essa pessoa era meu marido. Aí ela ficou me olhando, ficou me olhando assim e falou, como assim você não fez? Eu falei, não deu. Aí ele falou, não, mas tinha que dar, né? Eu falei, tinha que dar, mas não deu. E aí foi, eu vou fazer, não é que eu abandonei, nunca vou dar, mas assim, nesse momento, nesse dia, essa não foi a prioridade que eu consegui resolver. E aí talvez semana que vem seja a semana da prioridade disso. E aí ele começou a entender que tipo assim, não vai dar. E aí eu comecei a falar, não vai dar pra ele, não vai dar pra minha filha, não vai dar pra escola, não vai dar às vezes pro meu paciente, não vai dar pra mim. O libertador dela, eu acho que isso é uma mudança de chave que eu acho que tem que acontecer com todo mundo. E já passei também por isso, porque as pessoas estão acostumadas a gente dar conta de tudo, né? E a gente, entra de novo, não quero decepcionar, tenho que entregar e tudo mais. Então, quando às vezes a gente não consegue, primeiro é uma frustração, mas a primeira vez que sai um não assim, você fala... Não foi tão ruim, você fala. Mas as pessoas se acostumam por culpa nossa. A gente que dá. Porque sempre dá. Eu vou fazer. As pessoas se acostumam por culpa nossa. E isso é importante, gente. Quando você tem isso concretizado, fundamentado, aí sim, você entende o peso do seu não. Você pode, o sim, levou aquela situação. Acho que a gente precisa... a primeira coisa é assumir a culpa, a responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente é exemplo para outras pessoas que a gente nem imagina, mas a gente não pode ser só exemplo de sei lá, sucesso profissional, sucesso de maternidade, sucesso de alguma coisa. A gente também precisa ser o exemplo de limites, do tipo assim, você me tem como uma referência, mas então você também precisa aprender que não tem horas que não, tem horas que é bom não conseguir, bom não fazer, porque essa imagem de você conseguir sempre e ser sempre capaz, ela te adoece, não vai adoecer o outro, ela te adoece, então assim, também é um limite que não dá. Mas é isso que eu falo, quando você fundamenta que porque a gente se adoece, essa é a questão, né? Você não tem você não põe limite, você vai fazendo, você dá conta do recado, você sempre dá conta do recado. Pra quem tá do lado, você dá conta do recado. Né? Por que vai precisar fazer alguma coisa? Você deu conta do recado, não é? E isso eu não tô dizendo só do lado do seu pai, marido, mas as pessoas que estão ao redor de você, que trabalham com você, que dependem do que você faz, você vai lá e faz, você vai lá e resolve. Então, para que eu vou fazer, né? Eu acho que o trabalhar isso é fundamental para qualidade, sanidade mental, qualidade de vida. E eu, por exemplo, às vezes, né, a Kátia também, que compartilha a mesma especialidade minha, assim, a gente vê, como que a gente convive com muitas pessoas, a gente vê o quanto hoje a sociedade está carente da parte emocional. Às vezes ela vem com uma pinta, mas você puxa alguma coisa e você fala, nossa, parece que o meu ambulatório, o meu consultório parece de psiquiatria, porque através de uma pinta a paciente começa a chorar e fala que o cabelo caiu, que aí ela tomou aquele remédio, que não sei o que. E quando você vê, a pinta é um detalhe de todo o contexto que ela tá ali que não tá sendo tratado. E nem escutada. Você ainda tá falando de algo que é real. E hoje, muito, muito por conta também das redes sociais, o quanto vocês não enfrentam a questão da aparência, né, do estar mal, da por pressão. Não estar igual aos outros. Assim, o que vocês vivem é algo que as pessoas ficam muito, né, na dermato, na estética, não sei o quê. E o que é essa estética? O que ela traz, né? Por que a pessoa às vezes está indo lá sem ter nada? Você falou isso no seu podcast recentemente, da questão de uma paciente que queria pôr lábio, você falou não tem. Eu acho o que seu hoje, não foi rigoroso, não tem. Eu acho que a gente, indicação. eu não sei o quanto a Kátia pega isso, mas acredito que bastante também. A gente vê hoje pacientes traumatizados. Sim. O paciente fala, ele quer melhorar a pele, ele quer melhorar a autoestima, mas ele fala, doutora, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero me transformar, eu não quero isso. Porque assim, é um trauma que vem dessa pressão mesmo, do tipo, eu não quero ser igual fulano, eu não quero fazer igual fulano, eu não quero me mudar, eu gosto de... Entendeu? Ainda bem que agora esse é o outro lado, né? Porque assim, antes, imagina aqueles que chegam querendo mudar e não tendo necessidade, a pessoa ela não consegue enxergar a beleza nela, né? Então, o quanto... E aí tem o quanto isso sobrecarrega o médico, né? Psicologicamente, porque você não tem jeito. Uma pessoa que ela é perfeita e entra depressiva porque não tá igual à imagem que ela viu num filtro de rede social. Não, e a gente vê muito isso. Isso dói muito, né? Hoje, antes a gente não tinha nem podia colocar muito antes e depois, e hoje a gente vê muito mais sendo postado antes e depois de fotos alteradas, tratadas, de posições diferentes. E eu recebo, assim, todo dia eu recebo muita imagem de assim,
eu quero esse tratamento, eu quero isso, o que essa pessoa fez? Gente, é irreal, assim, as pessoas têm que aprender que tudo é um gerenciamento, é um cuidado, e muitas vezes tem uma insatisfação pessoal atrás de tudo, Sim. né? Então a gente não vai atingir, é só a ponta do iceberg, a gente não vai né? atingir a perfeição, né? Então, fala assim, todo mundo aqui frequenta congresso, frequenta mais específicas, e é um nicho que a gente estuda todo mundo, as coisas científicas, o que existe e tudo mais. E as coisas que trazem são coisas irreais, né? Mas eu acho, Kátia, que assim, ó, quando o que eu venho, o meu medo é em relação à questão de, por exemplo, um filho adolescente. Porque quando a gente tem uma mulher mais madura que a gente explica, eu acho que tem uma maturidade e uma necessidade da gente ter um diálogo de uma explicação. Quando você pega uma faixa etária que está sendo bombardeada por essa situação da perfeição e você tá ali criando e moldando ainda a tua personalidade, querendo pertencer a um grupo, é muito cruel, porque aí a gente tem a suicídio em escola, Sim. a gente tem automutilação, e aí sim, isso não é só, vem dessa pressão estética, principalmente em mulheres. Demais, é o que a gente está enfrentando na pediatria. Assim, sim, é uma coisa associada à aumento no outra. número de casos, né, de suicídio, porque meninas cada vez mais novas nem entraram na adolescência ainda, e a gente tem casos muitas vezes estimulados pelos pais, o que é Eu ia muito falar isso, pior, alimentação, né? Alimentação parental. Porque pra mim é o pior dos vivenciei. casos. Quando ainda você é só a vivenciei. criança, você maneja a família, você tem apoio pra cuidar daquilo, mas quando vem do ambiente familiar é muito ruim. Mas é terrível. A minha filha de 8 anos, a mais velha, a Bruna, falou pra mim assim, minhas 2 filhas são magras, elas comem bem, e eu e meu marido somos um perfil mais magro, elas fazem esporte todo dia e são mais magras exatamente por questão de estilo de vida. E a gente não tem qualquer problema com questão de relação de falar de peso, não é um assunto polêmico na minha casa. Elas viraram um dia, a Bruna levantou a blusa e falou, mãe, eu tô magra o suficiente? E aquilo caiu assim, que frase é essa, magra o suficiente? Aí eu falei, suficiente pra quê? Ela falou, pra você achar que tá bom. Aí eu falei, não, mas não, calma aí, a gente não tô entendendo, assim, cada um tem um corpo, tal, nananã. Mas aí ela começou a falar de magreza. E aí a gente foi buscar da onde vinha esse assunto, porque, de novo, não é da minha casa, da onde vem essa casa. E aí era sobre isso, que as amigas de 7 anos da escola tinham umas mais gordas, 7 anos, uma mais gorda, outra mais magra, e elas estavam falando se cada uma estava magra o suficiente para... Eu falei, pra quê? Vocês vão fazer o quê com a magreza? Então, assim, é um assunto que tão precocemente, tão imatura, de forma imatura, já está tão e você em não alta percebe. e é tão forte que pega a gente de surpresa dentro de casa, né? Então, eu acho que é muito delicado isso. Esse é um assunto que eu acho que das 10 podcasts, porque é algo que me dói muito ver. Quero isso. muito que você venha sempre. Vai ter que Mas vir outros e outros. a gente vai ter que parar de falar. Fê, olha, muito obrigada. Adorei, gente. Adorei. Você é maravilhosa. Muito bom ter viu? você aqui. Claro que terão outros, né? Porque o assunto deu para falar só 1/10, né? Do que Não, a gente eu achei... Eu já elogiei super. Eu fiquei nervosa, achando que a gente ia ficar meio travada, não ia conseguir falar, até parece. Não, tempo voa. Impossível, Tempo impossível. voa. Eu já falei o tanto que a Fê me ajudou, inclusive profissionalmente, falei no primeiro episódio e tudo, justamente porque ela é assim incrível. Então, muito obrigada, gente. viu? Eu queria agradecer aí a participação e a amizade de vocês aí, que é muito, como eu falei, vocês fazem parte da minha história. Sou suspeita pra falar. Se eu falar qualquer coisa, né, Fê? São muitos anos juntas. Curte aqui, Agora, hein, gente? me conta uma coisa, onde que as pessoas te acham? Quem quiser procurar Então, hoje você. atualmente eu atendo na Vila Mariana, né, especificamente na Klabin, que é um subdistrito ali da Vila Mariana, na Prefeito Fábio Prado, 211, conjunto 47. E a minha rede social é meu nome, a doutora Fernanda Bombonati, com 2 T's e no final. E a clínica tem rede social também? Tem. Não, é essa, é a mesma. Então tá bom. Catinha, onde as pessoas te acham? A gente tem vontade de... Não, brincadeira. Vai falar só rede social? Minha rede social é catinhavlp.dermato, ou Clínica Marbella, Clínica Kauai, o Medical Center, enfim. Enfim, eu acho que hoje a gente veio realmente agregar aí muito. Agora fala um pouquinho, onde as pessoas te acham para gerir. Bom, as pessoas na rede social, elas vão achar no canal Gestão de Serviço Médico, no Instagram. E no YouTube, Gestão Prática de Serviços Médicos. Acabou. Acabou. Obrigada, viu, Fê? Foi Até o maravilhoso. próximo. Quem Tchim, gostou do gente. episódio, aproveita, curte
Compartilha. É água, viu?